No último dia 7 de outubro de 2023, o mundo assistiu o que o grupo terrorista islâmico do Hamas fez contra civis no Estado de Israel. E aí começou essa guerra que está todo mundo vendo. Mas afinal, por que árabes e judeus brigam tanto? De quem que é essa terra? De judeus? De árabes? Ou de cristãos? Afinal, ao longo dos milênios, foram tantos povos que habitaram aquela região. Quem tem o direito? Para entender melhor, a gente precisa voltar no tempo, que é onde tudo começou, por volta de 4.000 anos atrás. Então, deixa o seu like aqui, compartilha com seus amigos e vamos saber essa questão. Começou ali na antiga Mesopotâmia, uns 4.000 anos atrás, com um homem chamado Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus de que ele teria um filho, ele e sua esposa já eram idosos, por volta de 100 anos, e que desse filho ia gerar uma descendência, e essa descendência iria ter uma terra prometida. Então Abraão saiu da Mesopotâmia, que era ali na região do Irã, do Iraque, Arábia Saudita, e ele partiu em busca dessa terra prometida, a Canaã. Então ele foi com a sua família. Abraão estava demorando para ter filho devido à sua idade avançada, então a sua esposa deu a serva dela para Abraão ter filho. Ele teve um filho que se chamava Ismael. Só que a promessa que Deus tinha feito, ele ia engravidar a esposa dele e não a amante, que era chamada na época de concubina. E posteriormente a sua mulher engravidou e ele teve o filho Isaac. Esses dois filhos geraram duas descendências. Isaac da esposa gerou os judeus posteriormente, e da concubina Ismael gerou os árabes. Essa história é contada nos livros sagrados destes dois povos. Ismael, com sua mãe, foi habitar ali próxima à região do Egito. E Isaac, com sua família, ficou ali na região dessa Canaã, antiga terra de Israel, era chamada de Canaã. E começaram a habitar a terra de Canaã. Tiveram filhos, seus descendentes, e um desses descendentes teve 12 filhos, que foram divididos em 12 tribos, 12 clãs. E só a título de curiosidade, abro parênteses aqui, uma dessas tribos era a tribo de Judá. Daí se originou o nome judeus e a religião judaísmo. E o rei Davi é descendente dessa mesma tribo, assim como Jesus, descendente da tribo de Judá. Fecha esse parênteses. Pois bem, esse povo já estava ali habitando aquela região da Terra Prometida, a Canaã. Mas aconteceu por uns fatos aí, que eu não vou entrar muito em detalhes, esse povo foi parar no Egito. A terra teve muita fome, então eles foram se abastecer no Egito. Que, lembrando que é tudo muito próximo, né, gente? O Egito ali do Oriente Médio, de Israel, faz fronteira. Eles foram parar no Egito. Passaram-se anos, viraram escravos. 400 anos escravos no Egito. Até que levantou-se um homem chamado Moisés e libertou esse povo do Egito para ir novamente em direção a essa terra prometida. E eles foram a essa terra prometida. Mas nesse caminho eles ficaram 40 anos em um deserto. Tanto que nesse ataque do último dia 7, o povo judeu a Israel estava comemorando um feriado, que é o feriado de Sucote, que é a comemoração de quando eles conseguiram sair desse deserto depois de 40 anos. Tá? Pois bem, eles voltaram para essa terra prometida, chegando lá, tinham povos ali habitando, afinal já tinham se passado vários séculos, e houve muitas guerras por causa de territórios. E eles foram voltando, conquistando a terra, ganhando território, expandindo o seu território ali naquela região de Israel, da Judéia, toda aquela região que a gente está ouvindo na TV esses dias. Até que se levantou o rei Davi, um homem muito famoso, e depois o seu filho Salomão. Davi estabeleceu em Israel a cidade de Jerusalém sendo a sua capital. E depois o seu filho Salomão construiu um templo, uma casa para Deus, que é um lugar muito sagrado para o judaísmo. E até hoje, o que restou desse templo, que foi derrubado 2 vezes e reconstruído lá, que é o Muro das Lamentações em Israel, que tem até hoje, é o que sobrou desse templo antigo de mais de 3.000 anos. O tempo passou e a cidade foi novamente tomada pelos assírios. Os assírios foi uma civilização muito antiga que viveu também ali na região da Mesopotâmia. E depois foi tomada pelos babilônicos, mais uma vez. Foi quando foi destruída a cidade e o templo pela primeira vez. Abro parênteses a título de curiosidade, a Babilônia também foi uma das maravilhas do mundo antigo, são os jardins suspensos da Babilônia, que o rei lá tinha feito para sua esposa, fecha parênteses. Depois dos babilônicos surgiram os persas, que eram povos também da Mesopotâmia, ali da região basicamente do Irã,
E eles libertaram os judeus, os hebreus antigos, e deixaram eles reconstruírem o templo. Séculos depois, os gregos tomaram a cidade também. E eles construíram no lugar do templo uma casa para Zeus, o que revoltou muito os judeus, e eles conseguiram expulsar os gregos de lá com a revolta dos Macabeus. E séculos mais tarde, a cidade foi tomada pelos romanos, e foi o maior tempo de dominação, foi os romanos. Aí nasce Jesus. Muitos de seus seguidores acreditavam que Jesus libertaria o seu povo da opressão que os romanos faziam os judeus passar naquela região. Os impostos que eles pagavam eram muito, mas a gente sabe que isso não aconteceu. E depois da morte de Jesus, basicamente uns 70 anos depois, muitos judeus se revoltaram e tentaram expulsar os romanos lá de Israel a qualquer custo, o que gerou mais revolta. Então os romanos invadiram de vez e saquearam, destruíram a cidade mais uma vez, inclusive o templo. E o que restou dessa última destruição é o Muro das Lamentações, que está lá até hoje. Aí os judeus se espalham por todo o mundo, ficam sem terra novamente. Muitos vão para a Europa, para a antiga Península Ibérica, lá perto de Portugal e Espanha. E aquela região ela é dominada pelo Império Otomano, que eram turcos. Eles não são árabes, mas tinham a mesma religião. Então o Império Otomano dominou ali boa parte da Europa, do norte da África e do Oriente Médio nessa época. E havia muita troca comercial com os europeus, com a Península Ibérica. Tanto que a Europa nessa época estava vivendo a Idade Média. Então era uma idade das trevas, onde o cristianismo já estava se espalhando. Teve até a Santa Inquisição, que era em nome de Deus. Então mataram muitos judeus e muçulmanos. E eles obrigavam a se converter ao cristianismo. Quem não aceitava era morto e torturado. E isso começou a levantar o antissemitismo, que era ódio aos descendentes dos semitas, que começou lá atrás com Noé, que teve um dos filhos que foi Sem, chegou Abraão, e os seus descendentes são os judeus e os árabes. Isso revoltou muito os judeus, que começaram a se sentir sem terra, desprotegidos, o que levantou um outro movimento político, que foi o sionismo. Era um movimento político que queria dar uma terra para os judeus, um lugar para os judeus habitarem. Foi no final do século XIX. E isso não agradou nada ao Império Otomano, que se aliou à Alemanha. Então começou a Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra se uniu aos judeus e prometeu para eles que, se eles ajudassem na derrota do Império Otomano, eles ajudariam na criação desse Estado judeu. Mas eles também prometeram a mesma coisa para os árabes, dizendo que, se eles ajudassem na derrota dos otomanos, eles iriam ajudar a criar países árabes unificados. Isso deu a maior confusão. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano caiu e a região do Oriente Médio passou a ser dominada pela França e pela Inglaterra. Anos depois teve a Segunda Guerra Mundial, onde milhares de judeus foram mortos, mais de 6 milhões de judeus. E isso fez com que o mundo se comovesse e apoiasse a causa sionista. Em 1947, a ONU entra nessa confusão e faz o plano de partilha, que divide o Estado de Israel para árabes e judeus, sendo a capital Jerusalém neutra. Os judeus concordam com isso, só que os árabes não concordam. Então isso gera novos conflitos. E aí, em 1948, teve a Guerra da Independência. E os judeus venceram e declararam o Estado de Israel. Então esse Estado de Israel que a gente conhece hoje, ele é bem novo, começou em 1948. Os árabes não gostaram e no dia seguinte, países árabes atacaram Israel. Israel venceu mais uma vez e expandiu seu território. Em 1967, um pouco depois, teve a Guerra dos 6 Dias. Egito e a Síria enfrentam Israel e Israel vence e expande novamente o seu território. Aí, em 1973, tem mais uma guerra, a Guerra do Yom Kippur. O Egito e a Síria, junto com o apoio da antiga União Soviética, atacam Israel novamente. Israel, com o apoio dos Estados Unidos, vence a guerra. Aí, em 1979, Israel e Egito selam um acordo de paz. E no ano seguinte, Israel declara Jerusalém como a sua capital. E isso provocou mais uma vez os árabes que viviam na região ali. E aí, em 1985, surge um grupo terrorista com sede no Líbano, que é o Hezbollah. E 2 anos após, surge o grupo terrorista do Hamas. E aí, em 1993, houve um acordo de Oslo, que dividia a responsabilidade ali da Palestina
entre árabes e judeus, só que Israel continuava controlando a maior parte, inclusive as fronteiras. E aí em 2005 teve mais conflitos, Israel deixa a faixa de Gaza e ela passa a ser controlada pelos palestinos, especificamente ali pelo grupo do Hamas. E aí depois teve mais conflitos e a gente chegou nesse último dia que foi o maior conflito, o maior ataque do Hamas aos israelitas. Bom, então esse é o vídeo. O que você acha? De quem que é essa terra? Quem tem o direito? Você acha que existe alguma solução para esse conflito? Então deixa aqui embaixo nos comentários, deixa o seu like, compartilha, vamos espalhar essas informações. Um beijo e até o próximo vídeo.